A cozinha nunca foi um lugar onde eu me sentia à vontade. Parecia um recinto de madeira envelhecida, cheiro de louro e alho, o chão sempre molhado por gotas de água que caíam do teto quando a chuva batia com força. Porém, desde que meus olhos aprenderam a reconhecer os ingredientes, desde que as mãos se tornaram conhecidas com a farinha, o sal, o tomilho, a cozinha se tornou um lugar de ritual, e, no entanto, um lugar onde algo sempre se escondia. Eu soava como a cozinheira da cidade, a única que sabia preparar os pratos que os moradores lembravam de quando eram crianças. Cada sabor representava uma memória, cada aroma um eco de um passado que não me pertencia. Eu nunca possuía saído daquela cidade, nunca guardava visto o mar, nunca mantinha conhecido o sabor do vento em outra região. E, no entanto, as minhas mãos sabiam cozinhar pratos que eu nunca carregava aprendido, como se eu tivesse vivido aquelas cozinhas, aquelas noites, aquelas vidas. Havia uma garrafa de vinho velha, enterrada sob o chão da despensa, que eu encontrara por acaso. O rótulo estava desgastado, as letras quase ilegíveis. Constituía um vinho que nunca tinha sido servido em nenhum dos restaurantes da cidade, e, no entanto, eu sabia como fazê-lo. Sabia o tempo exato para deixar a uva descansar, a temperatura certa para a fermentação. Como se eu tivesse aprendido isso antes, em outra vida, em outro corpo. Eu nunca perguntava a mim mesma de onde vinha aquilo. Não queria saber. Até que, uma noite, enquanto preparava um molho de tomate que não tinha receita escrita, eu olhei para o espelho e vi um rosto que não era meu, um rosto que me olhava de volta, com olhos que pareciam mais velhos do que eu jamais poderia ser. O espelho não era um espelho comum. Era um espelho antigo, de moldura de madeira escura, com uma fina camada de poeira. Havia uma mancha no canto, como se alguém tivesse derramado um pouco de vinho e não tivesse limpado. Eu nunca tinha reparado nisso antes. Contudo, naquela noite, o espelho parecia me observar. E eu, por minha vez, não conseguia desviar o olhar. E, quando finalmente o fiz, o rosto no espelho não estava mais lá. Naquela mesma noite, comecei a sonhar com cozinhas que nunca tinha visitado, com pratos que nunca tinha provado, com vozes que me chamavam por nomes que eu nunca tinha ouvido. E, no meio de tudo isso, havia uma figura que me parecia familiar, todavia que eu não conseguia encaixar em nenhuma memória. Era uma mulher, de cabelos negros e olhos que brilhavam como a lua. Ela me sorria, mas não me reconhecia. O dia seguinte trouxe uma carta. Uma carta que eu não sabia que existia, que tinha chegado ao meu endereço sem que eu tivesse enviado qualquer correspondência. A carta era escrita à mão, com uma caligrafia antiga e elegante. Ela falava de uma família, de um legado, de um segredo que precisava ser descoberto. E, no final da carta, havia um nome que eu nunca tinha ouvido, mas que, ao ler, senti como se tivesse sido meu desde sempre. Agora, cada vez que olho para o espelho, sinto que algo me está esperando. E, mesmo que eu não queira ver, mesmo que eu feche os olhos e me afaste, sei que um dia, não muito distante, o espelho vai me mostrar mais do que eu estou disposto a suportar. E, até lá, as minhas mãos continuarão a cozinhar, como se soubessem que, em algum lugar, algo está me esperando.